E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Bom, hoje eu vou trazer para vocês aqui então como a gente instala o ParrotOS Security, mais especificamente dentro do VMware Workstation. O ParrotOS Security então é a distro que eu uso para realizar teste de segurança e pentest. Sei que muita gente utiliza também o Kali, então, mas hoje aqui eu vou mostrar para vocês então o ParrotOS. E também sei que muita gente utiliza o VirtualBox, mas eu particularmente então prefiro essa combinação do ParrotOS e o VMware Workstation. Beleza? Começando aqui então, que é o site do ParrotOS, tá? Onde é que vocês podem ver algumas especificações dele. Eu já tenho baixado aqui, mas eu vou mostrar para vocês onde é que baixa. A gente vem na binha de downloads aqui. Ele tem algumas versões. Então a versão que eu baixei e vou mostrar aqui hoje para vocês é a Security Edition aqui. Então entrando aqui a gente tem a opção de escolher dois tipos de, de environments aqui, tanto o Mate quanto o KDE. E eu baixei então o Mate Desktop, tá bom? Então vamos aqui para o VMware Workstation, em que a gente vai criar então uma instância aqui dentro para a gente fazer a instalação do nosso Parrot. Iniciando aqui então, aqui a gente pode deixar marcada essa opção de instalar o sistema operacional depois. Aqui a gente escolhe então qual sistema operacional vai ser. Então o ParrotOS é uma distribuição Linux, uma distribuição Debian mais especificamente. A gente pode validar essa informação aqui no próprio site deles. Se a gente voltar aqui, ele diz aqui que é uma distribuição baseada em Debian e consecutivamente em Linux, então, né? Voltando aqui a gente só dá um Next, então. Aqui a gente pode botar o nome da máquina. Vamos colocar aqui, por exemplo, como ParrotOS. E aqui a gente deixa então, vocês podem mudar para suas especificações aqui de localização onde é que vai ficar os arquivos. Dando um next aqui então, a gente pode setar aqui a quantidade de disco que a gente vai deixar. O mínimo aqui que ele recomenda é uns 20 GB. Eu vou deixar aqui 40, que eu costumo colocar. E aqui a gente tem as opções de deixar então esse disco virtual em um arquivo único ou em mais arquivos, né? Então eu costumo deixar aqui em um arquivo único. Aqui ele te dá um sumário, então, das configurações realizadas até agora. A gente pode dar um Finish. Ele já vai criar a instância aqui para nós. E a gente pode vir aqui no Edit Virtual Machines para setar algumas características a mais aqui dessa máquina, como memória. Então eu vou colocar aqui 8 GB, porque minha máquina aqui ela tem 16 GB, tá? Então ela me dá a possibilidade de colocar mais memória aqui quando eu estiver rodando essa máquina virtual. Se, por exemplo, você tiver 8 GB de memória, recomendo no máximo 4. E se tiver no máximo 4 de memória, recomendo no máximo 2, beleza? Então eu deixo aqui, conforme as minhas especificações, 8 GB. O número de cores aqui do processador, eu vou colocar 2. O hardware aqui, então, o tamanho do disco a gente já definiu ali na primeira parte. E aqui então a gente vai selecionar a ISO, que foi o arquivo que a gente baixou lá do site do Parrot, tá? A gente pode vir aqui então e selecionar o arquivo. Essa aqui é a última versão. Eu já baixei ela lá no final do ano passado, mas eu fui ver hoje, então ela tá na mesma versão ainda, 4.11.13. Selecionando ela aqui, então tem mais algumas configurações que vocês podem dar uma olhada aqui, mas por exemplo não é muito relevante, só aqui a questão de rede, que tu pode definir conforme tu achar necessário, modo bridge, modo NAT, etc. Então finalizamos aqui e damos um OK, a gente pode agora bootar essa nossa máquina virtual. Aqui então a gente vai continuar com o try install aqui. Beleza, agora ele está carregado aqui, então a gente precisa agora definitivamente instalar essa instância no nosso disco que a gente criou virtualmente. Se a gente deixar só dessa maneira aqui, a gente vai sempre botar através da ISO, então qualquer configuração, qualquer ferramenta que a gente instalar aqui dentro, na hora que a gente ligar essa máquina de novo, essas configurações não vão ser permanentes, tá? Então a gente tem que instalar o Parrot definitivamente através desse atalho que ele deixa na área de trabalho. Então a gente entra aqui para instalar o ParrotOS. Aqui tu pode selecionar então o idioma. Eu vou deixar em inglês mesmo para a gente continuar. Aqui a gente define a nossa localização. Então vou botar aqui América e
Brasil, vamos ver se tem Brasil, não, tem São Paulo. São Paulo. Beleza. Só arrumar aqui a questão do display, porque ele tá menorzinho aqui, ele tá cortando algumas coisas, então vamos colocar um pouco mais aqui. 1440 por 900. Apply. Aí, agora ficou muito melhor. Keep this configuration. Close. Ok. Continuamos aqui então. Aqui as configurações de teclado, né? Meu teclado é padrão americano, então eu vou deixar esse padrão que já está aqui. Se você tiver um padrão em português aqui, é só selecionar as configurações de português. Continuamos aqui então. Aqui a gente seleciona a opção de Erase Disk aqui, para ele deletar tudo e instalar novamente por cima. Aqui a gente cria o nosso usuário, então, que vai ser o da máquina aqui, né? O usuário principal da máquina, não vai ser o root, né? Além do root, esse usuário aqui que a gente vai utilizar. Vou botar aqui o nome do canal, então. E definir uma senha. Beleza, validou. Continuamos aqui. Então ele dá um sumário das configurações que a gente realizou. E a gente vai dar um install aqui. Esse processo vai demorar um pouquinho, tá, pessoal? Então, eu vou cortar o vídeo, depois eu digo para você certinho o tempo que demorou. Retomando aqui então, pessoal, demorou cerca de uns 15, 16 minutos para terminar toda essa instalação aqui. Então a gente dá um done aqui e ele vai rebootar a máquina. Então, em princípio a instalação vai estar ok. Iniciando aqui então. Agora nesse login aqui ele já vai solicitar as credenciais que a gente cadastrou ali na instalação anterior. Beleza, aqui então a tela de login com o usuário e a senha que a gente criou na instalação anterior. Errei a senha. E aí tudo certo, pessoal. Agora então está definitivamente instalado o Parrot OS, então qualquer configuração, qualquer instalação nova que a gente fazer aqui agora vai ser permanente. Então a gente pode primeiro já uma configuração default aqui é do display, né, que ele vem no tamanho default que é 800 por 600. Então a gente pode definir um tamanho que fique mais de acordo com a nossa tela aqui. Essa aqui não ficou tão bom. Essa aqui talvez. Essa aqui ficou boa. Beleza. Então é isso, pessoal. Obrigado para quem assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, deixar um comentário e um feedback. Se inscreve no canal também, que isso é importante para o crescimento dele aqui. Deixe sugestões aí, dicas de novos vídeos. Esse vídeo aqui foi um amigo meu que sugeriu, então eu já fiz aqui em pedido dele. Um abraço a todos e até a próxima.